Olá, meu nome é Maria Fernanda e o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é tensão normal e cisalhamento dentro da disciplina de resistência dos materiais. Lembrando que o livro base é o Hibbeler, né, que eu gosto mais da linguagem dele, eu acho uma linguagem mais acessível. Bom, então vamos lá. Então, peguei aqui, né, o meu, digamos, quadro, a tensão normal aqui de cisalhamento. E vamos começar relembrando a parte de estática, né? A tensão normal de cisalhamento é a primeira que a gente trabalha dentro de resistência dos materiais. Só que para eu chegar até ela, eu preciso entender que qualquer corpo está submetido a uma quantidade de esforços, sendo que esses esforços podem ser forças e momentos. Né? Se eu pegar um desenho aqui, uma imagem qualquer, ele pode estar submetido a diversas forças em várias direções. E qual que é o estudo que a gente faz lá dentro de mecânica para engenharia, na parte de estática, que é importante aqui? É eu entender que essa quantidade de forças, ela vai me gerar uma força resultante. Então, para um ponto O qualquer aqui nessa origem, eu vou ter uma, uma resultante de forças, que eu vou chamar aqui de FR. Inclusive, vou aproveitar e colocar em um desenho, um outro desenho aqui para ficar mais, digamos, melhor representado. Então, uma origem aqui, vou gerar uma força resultante R. E aí, quando eu pego essas forças e eu vou deslocar elas para chegar na origem e gerar uma força resultante, eu vou ter o que também que vai resultar disso? Quando eu tenho força e tenho uma distância de deslocamento, eu tenho um momento. Então, aqui, eu também vou gerar um momento resultante, que eu vou chamar momento resultante em relação ao ponto O. O que é um momento? Momento é uma tendência de giro. Então, vou colocar aqui uma tendência de giro genérica, né? E aí, na minha outra estrutura, vou ter um momento resultante em relação ao ponto O aqui. E aí, o que acontece é, com essa força resultante e com esse momento resultante? A minha força resultante, ela vai poder ser decomposta, né? Então, eu vou considerar uma decomposição em uma direção perpendicular à minha superfície, que seria uma direção normal à minha superfície. É, e aqui vão ser, já vou colocar como T direto. Aliás, desculpa, vou colocar como M, que seria na direção normal. E fazendo outro ângulo aqui, lembrando, de 90 graus para eu poder decompor, eu vou ter uma força V. Então, a minha resultante, ela vai me gerar uma N, que seria uma força normal. Qual que é a direção da força normal? Perpendicular à minha superfície. E vai me gerar uma força V, que a gente chama de força de cisalhamento. E qual que é a característica da força de cisalhamento? Ela está tangenciando a minha superfície. Então, ela
cisalha a minha superfície. O movimento de cisalhamento é um movimento de junção, de, ah, de junção de superfície com superfície, digamos assim. Bom, então, se eu tenho uma estrutura, se eu tenho uma peça que ela está submetida a uma quantidade aí de forças, lá da estática, a gente lembra que eu vou ter uma carga resultante disso, que é uma força resultante, e que aqui a gente já está vendo que essa força resultante ela pode ser decomposta em duas principais, que é uma força normal e uma força de cisalhamento. Já pensando como resistência dos materiais, essa força normal ela vai me gerar uma tensão normal e essa força de cisalhamento ela vai me gerar uma tensão de cisalhamento. De forma semelhante, eu vou pegar esse meu momento resultante e também vou poder decompor ele. Vou colocar a decomposição aqui com outra cor. É, vou chamar aqui de T, o normal, momento normal. Continuamos com tendência de giro e, e vou chamar de M, MF, aqui, o que está na minha superfície. O que que vai acontecer? Quando eu tenho a minha superfície, esse T, quando eu falo de momento, há uma tendência de giro. Quando eu coloco esse momento que está girando em torno de um eixo, que seria o meu eixo normal, eu vou ter o quê? O T vai ser um torque. Ele tende a girar a minha superfície em torno do eixo dela. No caso, o eixo normal que passa por ela. E o meu MF, coloquei um F aqui, para poder lembrar, é o momento que tem tendência de giro lateral, digamos assim. Quando eu tenho tendência de giro lateral, se eu pegar uma caneta aqui mesmo, uma tendência de giro lateral, então eu tenho o meu momento fletor. E esse esforço de momento fletor, ele vai me gerar outro tipo de tensão. Então, aqui a gente já abarca as tensões principais dentro da resistência dos materiais, né? Eu tenho um conjunto de esforços, uma força normal me gera uma tensão normal, força de cisalhamento me gera uma tensão de cisalhamento. O meu torque vai me gerar uma torção, o meu momento fletor vai me gerar uma flexão. É, vamos estudar essa torção e essa flexão em outras aulas, né? Para hoje, a gente está trabalhando com a força normal e a força de cisalhamento. Dito isso, né, a gente pode pegar esse corte aqui de outra forma. Quando eu falo corte, pegar um corte de seção, vou fazer um corte aqui, colocar uma direção Y qualquer aqui, e aí esse meu corpo ele está submetido a diversos forças. E aí, nesse corte, como que vai ficar aqui? Puxar um eixo X aqui também. Eu vou ter uma força normal perpendicular à superfície. Eu vou ter uma força V de cisalhamento é, paralela à superfície, né, que está, digamos, esfregando a superfície. Lembrando que essa força de cisalhamento a gente também pode chamar ela de força cortante. O cortante vem do formato de corte mesmo na minha superfície. E temos uma consideração aqui de um momento resultante, né? O M0 aqui que vai ser o nosso momento fletor.
aqui em relação à minha origem. Então, quando eu tenho corte, eu trabalho com essas três situações. No caso do meu torque, ele não é representado aqui, porque não necessariamente a minha superfície está girando, né? Mas aí também seria aí nessa direção da normal, caso eu tenha um giro, caso eu tenha um torque. Lem- Lembrando que a gente usa esse corte mesmo para poder calcular essas tensões de resistência de materiais. E embora nessa aula a gente não está abordando a situação de materiais, quando eu falo de resistência dos materiais, eu escolho um material para resistir a um determinado esforço. Esse esforço é uma tensão. Então, o material ele tem propriedades mecânicas que vão suportar esse esforço ou não. E aí a gente escolhe baseado nessas características. Quando a gente faz esse cálculo de tensão, usa um fator de segurança, trabalha com tensão admissível, eu consigo projetar um equipamento. Eu consigo escolher o diâmetro de um eixo, eu consigo escolher qual que é a seção transversal que eu vou usar numa determinada estrutura, por aí vai. São cálculos de resistência dos materiais que alinham propriedades mecânicas de materiais à, à teoria da estática dentro de corpos deformáveis. Aqui em resistência dos materiais, os meus corpos deformam. Dependendo da quantidade de esforço que é feito, que vai me gerar uma tensão, esse corpo pode falhar, né? É uma questão de falha mesmo, porque ele não retorna ao seu ponto inicial. Isso aí só para contextualização aqui da nossa aula. Beleza. E aí a gente entra na tensão normal propriamente dita. Lembrando que a tensão normal, ela é representada pelo símbolo sigma, pelo símbolo não, desculpa, pela letra grega, né? Até coloquei aqui como signo, para ficar mais fácil, de considerar. E aí, no caso da tensão normal, eu vou pegar aqui novamente um corpo, né? E aí esse corpo, vou dividir ele em várias áreas, igual a gente fazia lá no cálculo, dividir em vários pontos pequenos. Então, eu tenho aqui, ó, um elemento que a gente vai chamar de ΔA. E aí, nesse elemento, o que que acontece? Se eu estou falando de tensão normal, eu estou falando de força normal. Se eu estou falando de força normal, eu estou falando de uma direção perpendicular à superfície. Então, eu vou ter uma força que, como eu tenho um elemento infinitesimal de área, eu tenho uma força infinitesimal também que está sendo aplicada nele, um ΔF qualquer, né? Embora eu esteja considerando aqui que esse ΔF, o sentido está contra a minha superfície, que seria uma questão de compressão, vou até colocar aqui daqui a pouco, eu poderia considerar as duas situações, né? Vai depender, do que está acontecendo. E aí, para esse caso, como que a gente calcula a tensão normal, né? Eu tenho um corpo dividido em vários pontos pequenos, tenho uma força aplicada nele, então o meu sigma, então o meu sigma é calculado com um limite, que seria o limite de ΔF sobre ΔA, quando ΔA tende a zero, né? O que que eu preciso considerar aqui para poder fazer esse cálculo aí de tensão normal? Preciso levar em conta as propriedades do material que é utilizado. Então, para essa situação aqui, a gente precisa que o material seja contínuo, que ele seja coeso e que ele seja isotrópico, né? Essas características aqui do meu material, ele vai me garantir que eu tenha uma uniformidade na tensão que é exercida. Se eu tenho um material que ele tem defeitos, que ele tem vazios,
que ele não é contínuo, coeso e isotrópico, esse material, essa tensão, ela, digamos, se perde no meio do caminho, né? Para eu ter essa tensão, de fato, uniforme e, e ao longo da minha estrutura, eu preciso que esse material seja considerado contínuo, coeso e isotrópico. E vou até escrever aqui, para não ficar perdido, que a minha força, a minha carga, ela tem que ser perpendicular ao plano da área, para que eu tenha a minha tensão normal. Seria a força normal. Então, ΔF é perpendicular ao plano da área. Se F, se essa ΔF, ela comprime a minha área, então se ΔF comprime ΔA, então eu tenho uma tensão normal por compressão. Agora, se por um acaso, se, se a minha ΔF traciona a minha área, então eu tenho uma tensão normal de tração. E o conceito de compressão e tração a gente trabalha muito lá na parte de estática também. Beleza, e quando a gente vai trabalhar com as unidades, unidade de medida aí da minha tensão. Se dentro do limite eu tenho que a minha tensão normal, ela vale ΔF sobre ΔA, então, no cálculo do limite, quando eu tenho, né, quando eu não, eu tiro essa indivisibilidade pequena aí dessa minha área em vários pontos pequenos, eu vou trabalhar com a minha tensão normal igual a força sobre área. Qual que é a unidade de força? Newton. Unidade de área, metro quadrado. Newton por metro quadrado é igual a quê? Pascal. O que é muito comum a gente trabalhar aqui em tensão normal, tensão de materiais. Ah, Pascal é uma unidade pequena. Então a gente trabalha muito com quilopascal, que é igual a vezes 10 a 3 Pascal, com megapascal, que é igual a vezes 10 a 6 Pascal, e gigapascal, que é igual a vezes 10 a nona Pascal. Bom, então aí a forma mais básica aí de calcular a minha tensão normal. No caso, tem outra situação que eu posso calcular uma tensão normal média, que é uma situação semelhante, mas é quando eu tenho uma carga que ela não é aplicada diretamente na superfície que eu estou calculando. Então, digamos que eu tenho um elemento de tipo cilindro aqui, só para representar, só de forma representativa. Então, eu tenho uma carga P aqui, que está passando no centro desse elemento. E aí, eu vou ter aqui uma seção transversal. Lembrando que, quando eu estou falando aqui de tensão normal, de resistência dos materiais,
de estática, a gente considera muito o equilíbrio. E no equilíbrio, o somatório de forças é igual a zero. Então, se eu tenho uma carga P, né, que está ali em cima, para que isso esteja em equilíbrio, eu preciso que eu tenha uma mesma carga P que esteja aqui embaixo. Então, necessariamente aí, eu sempre tenho essa situação. E aí, posso pegar aqui a minha. Quando eu puxo esse meu cilindro, a minha superfície é como se eu tivesse o quê? Várias cargas distribuídas aqui em cima. E aí, quando eu tenho esse tanto de carga distribuída, em vez de trabalhar com tensão normal, eu trabalho com tensão normal média. Porque eu vou pegar novamente um elemento de áreas em qualquer ponto aqui, delta A. E nesse elemento de área, eu vou gerar um delta S. Eu só coloquei em tamanho maior aqui para poder representar melhor. Quais são as considerações que a gente usa para trabalhar com tensão normal média? Eu preciso de uma distribuição uniforme ao longo da barra, né? Se eu não tiver essa distribuição uniforme, eu não consigo fazer essa análise direta dessa forma. Preciso que P, essa carga P, ela seja aplicada no eixo do centroide. Lembrando que a gente trabalha centroide em outra aula. No entanto, para fins de entender aqui, centroide seria o centro geométrico da minha seção transversal, né? Se eu tenho uma circunferência, seria o centro da circunferência mesmo. Ponto O, digamos assim. E, novamente, que o meu material ele seja homogêneo isotrópico. E aí, quando eu trabalho dessa forma, eu posso colocar aqui, ó, fazer uma relação direta aí com os conceitos de integral, quando a gente pega essa carga distribuída e divide em vários pontinhos de área pequenos, e a minha força, a minha delta F, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um sigma de tensão normal média, é, vezes o meu delta A. Essa força resultante é o somatório de força, novamente. Se por um acaso eu tenho que essa tensão normal média é constante, que seria essas condições aqui, se a minha sigma ela é constante ao longo de tudo, usando essas configurações, eu tenho que a minha integral da força ela vai ser igual à integral de sigma vezes a área sobre a minha área A, que é igual a sigma integral de dA sobre a área A, que é igual a sigma A. Só que quem que é a minha integral da força? Vai ser igual a quem? Ali na minha situação, é a mesma coisa do P, né? Se eu fizer o somatório ali, posso até colocar aqui de volta, é a minha carga P, né? A mesma situação. Então, eu chego que P igual a sigma A, sigma igual a P sobre A. Então, se eu tenho essa situação de distribuição uniforme ao longo da barra, a carga P aplicada no eixo do centroide, de material homogêneo isotrópico, eu já posso considerar a tensão normal média como a minha tensão normal na minha barra, que seria o P sobre A diretamente. Lembrando que essa força é a força normal. Todas as vezes que a gente trabalha com tensão normal, seja ela média, seja tensão normal apenas, estou trabalhando com força normal. Força normal
perpendicular à minha superfície. E A vai ser a minha área mesmo. E aí a gente entra na força de cisalhamento, que vai me gerar tensão de cisalhamento, aqui na mesma aula. Então, novamente, eu vou colocar o meu desenhozinho aqui, do meu corpo, qualquer. E aqui agora eu vou puxar só uma força resultante. Para essa situação aqui, vou trabalhar com o tridimensional já, porque a gente vai acabar gerando aí é, dois tipos de tensão de cisalhamento. Então, eu vou puxar um eixo aqui, uma origem, né? Um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Se eu tenho uma carga resultante, então essa carga resultante, ela vai acontecer o que com ela? Eu vou ter, eu vou ter uma componente FRZ aqui. Essa componente é o quê? Normal à superfície. Então, essa componente ela vai me gerar uma tensão normal. E aí, essa minha FR, se eu colocar a decomposição dela aqui, ó, é como se ela chegasse aqui. E aí eu vou ter uma parcela em X e uma parcela em Y, né? Seria uma FR XY, que está cisalhando a minha superfície, e essa FR XY, ela vai me gerar uma FR, FRX e uma FRY. E aí, como que a gente faz para poder calcular essa tensão de cisalhamento? De forma semelhante ao caso da tensão normal, eu tenho o caso de uma força sobre uma área, né? Eu divido em várias áreas pequenas, então essa tensão que está cisalhando vai ser força resultante de cisalhamento sobre minha área. Qual que é, qual que é o símbolo da tensão de cisalhamento? A gente usa a letra grega tal para poder representar. E no caso da tensão de cisalhamento, eu preciso de ter duas direções, né, considerando o tridimensional. Então, eu coloco o primeiro item como a orientação da minha área, da minha superfície. Então, nesse caso, o que é a orientação da minha superfície? A direção normal a ela, que está na direção Z. Então, eu tenho tal Z X, a cisalhamento na direção X vai ser igual ao quê? Limite de delta Fx sobre delta A com delta A tendendo a zero. E eu tenho tal Z, novamente, orientação da área Z, mas a força na direção Y igual a limite de delta Fy sobre delta A com delta A tendendo a zero. Então, na tensão de cisalhamento, estou cisalhando no plano. Um plano tem o quê? Tem duas orientações. Uma orientação X e uma orientação Y. Inclusive, que elas são perpendiculares entre si. Então, quando a gente trata de extensão de cisalhamento, eu vou chegar aqui no meu estado geral de extensão, vou até desenhar ele aqui no próximo slide. É, eu preciso fazer essa separação. Vou colocar aqui, ó, um desenho representativo do estado geral de extensão. Então, vou ter um Y aqui,
um X e um Z. A gente chama de estado geral de tensão. Então, o que que acontece quando eu estou no tridimensional? De cara aqui, eu vou ter essa área, ela está em qual direção? Repare que está na direção X, Z. A orientação da área está em qual direção? Y. Então, quando eu calcular a força normal aqui, eu vou ter o quê? Sigma Y. Eu vou apagar tudo aqui e deixar só o sigma Y. Coloquei só por referência. Na área XY, eu vou ter orientação da tensão normal o quê? Sigma Z. E na área YZ, eu vou ter orientação da tensão normal o quê? Sigma X. Paralela a isso, eu vou ter também as minhas tensões de cisalhamento. Se eu pegar o Y aqui, ó, indo para cima, na área, cisalhando a área, eu tenho direção Y de área e direção Z para cima. Eu tenho cisalhando também direção Y de área e direção X, que vem aqui na direção X. Lá no Z, eu tenho tal ZY e tenho tal ZX. Para cá, eu tenho tal XY e tenho tal X, tal XZ. Não vou entrar aqui em como desenvolver isso, como chegar nessa igualdade, mas a gente tem teoremas onde tal XY igual tal YX, tal XZ igual tal ZX, tal YZ igual tal ZY. Só para simplificação aqui que a gente consegue trabalhar com isso. Bom, e para finalizar, quando eu tenho tensão de cisalhamento médio, o que que acontece? É como se eu tivesse uma situação aqui, tem um bloco que está puxando o outro, e aqui, o que que vai acontecer nessas áreas aqui, ó? Está acontecendo o cisalhamento. E aí, se eu pegar, colocar uma representação aqui, né, vou chamar de F, essa força, é, eu vou ter uma reação de V aqui e outra reação de V lá, porque eu tenho contato dos dois lados. Tenho contato aqui dos dois lados. E aí, nesse caso, vai me gerar uma média aqui. E aí, o meu tal médio é igual a V sobre A, minha tensão no cisalhamento médio. É, Esse caso é um caso de cisalhamento duplo. No caso de cisalhamento duplo, o que que acontece? A minha V, como eu tenho 2V igual a F, a minha V é igual a F2, F sobre 2. No caso de cisalhamento simples, eu tenho só um caso aqui, tem uma F aqui, e uma F aqui. Quando eu separo, eu vou ter que a minha V é igual a F. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje, né? A gente vai ter uns exercícios
A gente vai ter uns exercícios aí em uma próxima aula. Obrigada por estar aqui até agora. Até mais.